Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon. Agora um pouquinho mais tarde, por causa do horário eleitoral. Agora meio-dia e 15, né, em consequência desse horário eleitoral. E nós estamos pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos falando direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala à sua disposição. O WhatsApp é 974012235 e temos também um telefone à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Antes que eu apresente os convidados, o registro lamentável da perda de Lima Duarte, os mais competentes atores brasileiros em todas as mídias, em todos os segmentos. Ele faz parte da nossa história. Lamentavelmente, perdemos Lima Duarte. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião plástico, Dr. José Carlos Faes. Dr. José Carlos, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, boa tarde a todos. Também conosco, terapeuta capilar Jô Rezende. Bom tê-lo aqui, Jô, mais próximo, por favor. Boa tarde a todos. Aqui vamos dar uma dica, para nossas amigas aqui. O estresse está deixando o povo careca, hein? Eu tenho que acrescentar que é terapeuta capilar e facial, é isso? Isso mesmo. É isso, são duas. Exatamente, o pé e cabelo. Também conosco o infectologista Dr. Ricardo Vasconcelos. Dr. Ricardo, boa tarde. Olá, boa tarde e obrigado pelo convite. O senhor é coordenador do programa, traduz para mim, existe um projeto que a gente está fazendo lá na USP e lá no Rio de Janeiro, na Fiocruz, e aqui em São Paulo também no CRT, que chama PrEP Brasil, que é uma estratégia nova de prevenção de HIV. Perfeito. Aqui e no Rio de Janeiro? Aqui em São Paulo, nós da USP, o pessoal do CRT Santa Cruz, aqui na Vila Mariana, sim, um centro de HIV, e lá no Rio de Janeiro, a Fiocruz. Perfeito. Conosco também, radialista Alexandre Araújo. Prazer tê-lo aqui, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar participando do programa. Eu tenho aqui que eu anuncio como radialista e filósofo. E você, como se identifica? Fica mais fácil para mim. Eu fiz filosofia para entender como a cabeça pensa, né? Mas até hoje eu não sei se pensa porque tem cabeça porque pensa. Mas eu participo de um programa sobre recuperação de dependentes químicos. A minha especialidade, na verdade, é dependentes de álcool e drogas que não querem ajuda. O programa que eu participo é específico na área de recuperação. Qual é essa associação? Associação Intervir para Dependentes Químicos e Outras Compulsões, é isso? Isso, essa associação ela trabalha com intervenção orientada, para as famílias que estão em crise de dependência, que o indivíduo está quebrando, batendo, a família não sabe o que fazer. Existem técnicas avançadas hoje de como levar a pessoa para tratamento. E uma segunda entidade que eu participo, que é o Faces e Vozes da Recuperação no Brasil, é uma entidade hoje internacional, está muito forte no Reino Unido, nos Estados Unidos, que trabalha o preconceito, o estigma e a discriminação dos portadores de dependência química, né? Sendo dependência química uma doença, essas pessoas são muito estigmatizadas. Isso tem sido um ponto de bloqueio muito acentuado para os tratamentos de dependência. Quando a gente começou aqui a conversar em instantes, você dizia que as pessoas dependentes químicos não querem ajuda? Porque eu sou leigo no assunto e tenho que aproveitar o momento. O que eu ouço dizer é que ninguém quer ajuda para nada. Na verdade, o que acontece com a dependência química, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença cerebral a qual o cérebro se adapta a usar substâncias psicoativas, que têm a capacidade de alterar o sistema cerebral.
E à medida em que o indivíduo ele desenvolve a compulsão por esse uso, ele foge para dentro dele, ele passa a interagir com a vida, a religião, o trabalho, a vida profissional, fazendo uso dessas substâncias. Então, dificilmente ele consegue perceber que as substâncias estão sendo responsável pela falência social, familiar dele. Uma das características de diagnóstico dessa patologia é a negação do problema. Então, hoje existem técnicas que facilitam o indivíduo perceber o quanto o uso dessas substâncias causa um descontrole da vida dele. Quando a gente fala em pessoas dependentes, a bebida nunca está no rol dessas dependências. O Dr. Ricardo aqui, que é infectologista, ele já tem uma visão completamente diferente de um problema como esse, né? Para ele, o ambiente não fala em bebida, em alcoolismo. Eu vejo droga, vejo álcool, vejo todas as substâncias psicoativas, todas como vulnerabilidade ao HIV. É assim que eu enxergo. Alta, né? Então, uma alta vulnerabilidade. A pessoa que bebe e não consegue lidar bem com a bebida é a pessoa mais vulnerável ao HIV. A pessoa que usa cocaína, que usa maconha, que usa o que for, até mesmo aquelas pessoas que fazem uso do chemsex, que é uma coisa que está chegando no Brasil agora, a pessoa que se droga para transar e fica de vez em quando por dias transando sem parar por causa da substância psicoativa. Você acha que essa pessoa consegue usar camisinha? Não usa. Todas as vezes que ela vai transar? Não consegue. Então, para mim, é tudo vulnerabilidade. Uma especificidade em relação ao álcool, porque, veja bem, hoje no Brasil, nós temos a questão do crack. O crack popularmente virou boi de piranha, né? Você joga o boizinho doente lá para as piranhas comer, para a boiada passar. Por quê? Porque todo mundo hoje fala o crack, mas o crack corresponde a 0,01% dos usuários, das amostras de usuários. E o álcool corresponde a 12% da população de alcoolismo. O Brasil desenvolveu uma cultura alcoólica. Você vê uma pessoa com cachimbo na rua fumando crack, todo mundo tem medo, se assusta, mas vê um bêbado caído na rua, é um bêbado. Vê ele andando na rua cambaleando, é um bêbado, as pessoas brincam, dão risada. O Brasil culturalizou o álcool, né? Podemos chamar de uma droga social, né? Uma droga social, infelizmente barata. As pessoas se encontram para beber, se encontram em torno da mesa. Em torno da mesa. É um termo, né? Só bebo socialmente. Não é? Uns têm vida social muito intensa, mas esse é o termo. Não, e realmente existe o beber social, né? Mas, por um outro lado, existe a vulnerabilidade à dependência. Vocês vejam uma coisa, existe uma passagem da criança para o adolescente que chama poda cerebral. Ela acontece aos 12 anos de idade, quando o cérebro deixa de ser um cérebro infantil e passa a ser um cérebro em desenvolvimento para a adolescência, onde vai desenvolver a cognitividade, né? Capacidade lógica de raciocínio, criatividade, inteligência social. E hoje o jovem está vulnerável ao álcool. Nesse desenvolvimento social, essa cultura que a gente fala do beber social, o adolescente está bebendo, ele desenvolve um cérebro alcoólico. É uma questão muito complexa, como a sociedade brasileira trata hoje suas crianças e seus adolescentes. Né? Você enxerga isso? Eu via as pessoas que fumavam, né, mais cedo, antes com aquela sensação de autoafirmação, e começava a fumar muito cedo. Essa geração de agora, acho que o cigarro está sendo mais combatido, e a gente percebe que as pessoas fumam, a sensação que eu tenho das pessoas mais jovens fumam menos, mas daí voltaram um pouco mais para o álcool, será? Sim, essa cultura, o fácil acesso, o preço baixo, né? Você vê essa lei morta hoje, que é letras mortas que chama, né? A lei, que a lei dos 18 anos não se vende bebida para menor, né? Você vê aqui no centro da cidade, final de semana, o cara abre o capô de um carro, tá cheio de uísque, aquelas bebidas ice, um monte de adolescente em festas. E como eu havia falado antigamente, que álcool leva a pessoa à vulnerabilidade ao HIV, atualmente quem mais pega HIV no Brasil é a população de 15 a 24 anos. É onde está explodindo, enquanto todas as outras faixas etárias está caindo o número de novos casos. Só os muito velhos, mais de 60 anos, também está aumentando, mas esses porque nunca usaram camisinha na vida, e agora estão usando Viagra, e a vida sexual vai até mais tarde. Mas, doutor Ricardo, o mesmo modo que eu coloquei para o Alexandre, né? O alcoolismo, esse negócio é banalizado. O HIV hoje em dia também é banalizado? Eu acho que um pouco sim. A gente
se for perguntar para o senso comum, qualquer pessoa que passando na Paulista, e perguntar, na sua opinião, como está a epidemia de HIV no Brasil? Acho que a maioria das pessoas vai responder, está controlada, não está? E, infelizmente, a gente ainda tem, 40 mil pessoas por ano que pegam HIV e, mais do que isso, nos últimos anos, esse número não está caindo, ele está aumentando. E aumentando em quem? Em jovens de 15 a 24 anos. Existem várias teorias de por que jovens com 15 a 24 anos estão pegando mais HIV. Eu acredito, tem gente que fala assim, é porque eles não viram os seus ídolos morrerem, porque quando eles nasceram o Cazuza já tinha morrido. Se fala menos de HIV hoje do que se falava antigamente? Se fala menos e se criou, na minha opinião, duas coisas. A impressão de que se eu pegar eu trato, já que agora a sensação tá de cronificado, que você está tratado, né? Hoje sim, não se morre mais de HIV. Não se morre mais, então assim, por que eu vou colocar aquela camisinha chata, que é ruim, que diminui a sensibilidade, se eu pegar HIV eu trato? Então, esse eu acho que é um motivo, essa sensação de que não é um problema, e de maneira nenhuma, isso não é um problema, é muito melhor viver sem HIV, né? E o segundo motivo que eu acho que está aumentando entre os jovens é pela o misto de liberação sexual, que agora, pode transar, cada vez mais é permitido, cultuado também transar, e os aplicativos, encontros, Nossa, aquele Tinder, bate-papo, Tinder, bate-papo de internet, aplicativos de encontro, assim, se você for perguntar para pessoas de 17 e 18 anos, 100% quase delas tem, Agora, né? Doutor Ricardo, eu percebi que uma época que eu acho que foi um ponto determinante, sim, para essa culturalização do HIV foi quando começou a se divulgar aquela profilaxia das 72 horas, né? A profilaxia pós-exposição, que a gente chama, que da sigla em inglês inclusive, a gente chama de PEP. Inclusive eu tive no Emílio Ribas esses dias, levando um cliente que eu acompanho. Sim, Alexandre, mas pensa comigo, num sábado, por exemplo, que você foi lá no Emílio Ribas, tinham 8 pessoas esperando para tomar a profilaxia pós-exposição, que é aquele remédio que a pessoa pode buscar como se fosse uma pílula do dia seguinte. Eu transei sem camisinha com uma prostituta, aí fiquei com medo de pegar HIV, aí eu vou correndo pegar o remédio que evita que eu pegue HIV. É um remédio que você tem que tomar por 28 dias, iniciado até 72 horas depois da relação de risco. Isso já está desde 2010 regulamentado pelo SUS. Existem vários lugares aqui em São Paulo que você consegue buscar esse remédio. Mas não é uma vacina. Não, é um remédio antirretroviral. Não existe uma vacina contra HIV. Existe vacina, mas é ruim. A melhor vacina... Como é ruim? Ruim porque a melhor vacina que já se conseguiu desenvolver até hoje conseguiu diminuir em 30% a chance de você se infectar. Sim. Não adianta você comprar uma vacina cara, aplicar em todo mundo e só vai diminuir em 30%. Em termos de políticas públicas não vale a pena. Né? Então você falou para mim que tinha 8 pessoas na fila no Emílio Ribas buscando PEP. Quantas pessoas você acha que transaram sem camisinha no sábado? Em São Paulo. 8 estavam buscando. Não é ninguém. É pouquíssimo. De qualquer forma, é importante destacar que essa medicação pós-exposição, ela não tem uma segurança tão grande, ela não tem uma prevenção. A segurança é de praticamente 100%, desde que você comece a tomar até 72 horas e tome pelos 28 dias com boa adesão. Se você tomar torto, não funciona. O que é com boa adesão? Boa adesão é tomar todo dia. Sim. São 3 comprimidos que você toma, um de cada uma vez por dia. Se você tomar eles por 28 dias, você não vai pegar HIV. Você vai pegar sífilis, vai pegar hepatite B, vai pegar HPV, mas HIV você não pega. Se preocupar com todas as outras doenças transmissíveis. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente também não pode esquecer, a gente vai discutir um pouquinho das profilaxias aí do HIV, mas não tem a profilaxia para todas as doenças sexualmente transmissíveis. Então tem que tomar cuidado com essa cultura da prevenção do HIV e esquecer de todo o resto que está envolvido nisso, né? Infelizmente... a hepatite C, por exemplo, né? Também... Mas as outras têm tratamento, né? Eu acho que o mais fácil é uma coisa tão simples, né? Divulgar essa cultura de usar o preservativo. Tem um coquetel para todas elas. Né? E o preservativo é a coisa preservativo, você acha que funciona para todo mundo? 100% das pessoas conseguem usar preservativo? Ou você acha que a pessoa que não usa, ela não usa porque ela é uma vagabunda mesmo, uma desleixada? Assim, sabendo que quem está se expondo mais hoje é o jovem está começando a vida sexual dele, né? Assim, quando você inicia uma coisa já de uma forma, você se adapta para a tua vida, né? Então, assim, eu entendo que na década de 80 era muito difícil você
pegar a população e falar, ó, a partir de agora todo mundo tem que usar preservativo, se eles nunca usaram, né? Mas a gente está numa nova geração, e daí a partir do momento... Mas você acha que todo mundo vai conseguir usar? Eu acho que se Que é existissem campanhas... só fazer a campanha e disponibilizar na calçada da Avenida Paulista, não é assim. todo mundo vai usar. Porque a gente vive num Não num é. país que culturalmente... realmente a Prevenção gente não tem, existe. A prevenção não é uma coisa mas- tão encurtida nas pessoas e mesmo culturalmente as pessoas elas têm uma baixa adesão a uma série de fatores de preventivos, né? Agora cabe educar, né? Eu vou para os meus filhos. Só, Eu tenho só os colocar filhos- a foto do não fume no cigarro, você acha que faz todo mundo parar de fumar? Mas, doutor Ricardo, mas veja bem, doutor Ricardo. Tem a gente- aquela piada célebre, né? Célebre. Ah, eu quero a do Essa bebê, aqui, né? de impotência eu não quero, Ninguém me quer dá o que dá impotência. câncer aí. Porque... Mas a gente não pode esquecer também que a campanha de prevenção do HIV é reconhecida internacionalmente, a do Brasil, né? O Brasil Já foi, né? justamente o que eu ia dizer, né? É justamente o que eu ia dizer. Talvez reorganizar as estratégias de prevenção se faz necessário para atualizar. Porque reconhecidamente, internacionalmente, foi a campanha de prevenção do HIV, né? Sim, o Brasil Segue já pelo foi- tabaco. O tabaco também é uma grande campanha de prevenção, porque a prevenção ela tem As que ser leis permanente. também foram favoráveis, as leis né? foram Últimos anos aí a gente teve um acho combate grande ao uso do cigarro, né? Isso, No ambiente fechado. reorganizar as estratégias Sim, de o prevenção. Programa Nacional de HIV, ele está de fato um pouquinho defasado. Não diria obsoleto. Obsoleto é aquilo que não funciona mais, né? Sim. Ele ainda funciona, a gente ainda tem antirretroviral que funciona, mas tem muita coisa nova que a gente não tem no Brasil. E também, só desculpa, pegando o gancho, para a gente não perder essa oportunidade de falar, porque as pessoas falam, eu vou tratar do HIV e vira uma coisa crônica. Eu, na minha área, recebo muitos pacientes que são crônicos em uso de antirretrovirais e tem uma série de consequências. Acho que o Ricardo, que está mais habituado com esses pacientes, pode até falar um pouquinho mais, porque eles desenvolvem lipodistrofias e Sim. outras consequências que não são tão agradáveis e os pacientes realmente não têm uma vida absolutamente normal. Por né? isso Assim, que eu te uso- disse que aquele pensamento do jovem, se eu pegar HIV eu trato, é totalmente furado. acho É melhor importante. não ter. É importante que as pessoas que estão escutando, que é muita gente que tem acesso ao programa e vai estar escutando isso, entender que, independente do tratamento profilático, preventivo que vir, se você faz um uso contínuo da droga, ela vai trazer uma consequência em poucos anos. Depende da droga, né? Tem drogas que causam mais, tem drogas que causam menos. Podem causar isso que o José está falando, é a lipodistrofia, que é uma alteração da gordura corporal causada pelo remédio antirretroviral. Os remédios antigos causavam bastante. Os que a gente tem disponíveis atualmente para uso causam quase nada ou nada, depende do remédio que você está falando. E a camisinha que a gente estava falando naquele momento, que eu te perguntei, tipo, você acha que todo mundo consegue usar? Eu acho que uma boa resposta para isso é uma pesquisa que foi feita em 2013 pelo Ministério da Saúde, que chama PECAP, que é uma pesquisa de comportamento sexual da população brasileira. Eles perguntavam, primeiro, para todas as faixas etárias, maneiras de pegar HIV e outras DSTs. E depois perguntava, na última relação com parceria casual, quem tinha usado camisinha. 95, mais ou menos, mais de 95% das pessoas responderam certinho como pegava HIV. Eles sabem, têm informação. E quando perguntava, na última vez que você transou com alguém, parceiro casual, parceiro ou parceira casual, você usou camisinha? 45% responderam que sim. Isso para filosofia dá um pano para manga para pensar, viu? Isso mostra O que ideal e o real. camisinha é muito bacana. É a melhor maneira de se evitar todas as mais simples DSTs. e mais eficiente. Maravilhosa, mas como qualquer outra estratégia de prevenção, depende da adesão, depende que você use. A abstinência sexual é maravilhosa para você evitar a DST, mas é difícil de você aderir. E Toda nesse... quarta-feira nós temos aqui no Gente que Fala a participação do Dr. Nelson Letísio, a exemplo do Dr. José Carlos Faz, que está conosco aqui. Dr. Letísio é cirurgião plástico também. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé. Tudo em ordem por aí? Tudo em paz. Um abraço pro Faz aí. Doutor Letísio, quero abordar com o senhor. O doutor Faz, a gente vai falar com ele sobre microcirurgia. Mas no caso do senhor, doutor Nelson Letísio, cirurgia reparadora. Eu gostaria que o senhor esclarecesse algo antes. Muito se fala em reparadora e estética. Pode estabelecer a diferença? Olha, Zé Copé, são capítulos da cirurgia
cirurgia plástica brasileira, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que detém, vamos dizer assim, a organização da cirurgia plástica brasileira, são capítulos dessa cirurgia plástica. Então você tem o capítulo crânio-facial, cirurgia reparadora, que você faz aquelas síndromes maiores, triquercole, Struzon, Apert. Você tem o capítulo de queimados, entende? E você, como o próprio nome diz, trata os queimados em serviços especializados só para tratar queimados, serviços de referência, porque hoje em dia tratar queimado não é uma coisa mais simples, é uma coisa muito evoluída, muito séria, porque você tenta deixar os danos menores possíveis, entende? Então você tem que fazer nós não estamos falando, Zancopé, de pequenas queimaduras, nós estamos falando de grandes queimados, pacientes que queimam 40%, 60% da área corporal. Então, exige um tratamento especializado, UTI específica para queimado, tratamentos parenterais para o queimado durante essa fase aguda. Então, você tem toda uma especificidade de tratamento. E você também tem o pessoal que faz acidente, faz traumatologia. Eu fiz traumatologia de face durante 10 anos. Então, você fica meio especializado numa área que usa muito a mini placa, usa muito as mesmas coisas de uma das cirurgias ortognáticas praticamente. Então, Zancopé, é um capítulo muito grande. A cirurgia plástica é uma das especialidades mais amplas que você tem. O pessoal só fica ouvindo falar, tem estética e reparadora. Não, a reparadora é muito grande. Eu faço parte de um serviço de tratamento oncológico de mama, em que o mastologista vai lá, retira o tumor, e a gente faz a reconstrução, muitas vezes imediata e muitas vezes tardia do câncer de mama. Então, Zancopé, realmente é uma área muito ampla para se falar em alguns minutos aqui. Doutor Mas Fez. é uma área muito bonita. Eu fazia parte de complementando traumatologia de face, não faço mais. E eu fiquei mais envolvido com a parte oncológica, de câncer de mama. Então, complementando só, Lenise, você tem uma visão muito mais ampla da paciente que simplesmente quer colocar uma prótese, que a paciente quer reduzir a mama. Então você faz um estudo muito mais avançado nessa mama. É muito interessante. eu acho, só complementando, acho que a pergunta do Zancopé foi muito ampla, perguntando essa separação da cirurgia Nós estética. somos leigos, né? Eu sou leigo cirurgia e eu... estética e reparadora, acho que cada dia elas se fundem mais. Na verdade, criou-se uma forma esquemática de separar o que é estético, o que é reparadora, mas a todo momento chega uma paciente que tem uma queixa aqui, a princípio parece estética, mas que aquilo vai levar uma desorganização social para ela vai ter alguns empecilhos e aquilo não deixa de ser uma reparadora. E ao mesmo tempo, na hora que você faz uma reconstrução, uma reparação de um câncer, por exemplo, câncer de mama, como ele citou, você sempre está buscando o melhor resultado estético, porque isso vai incluir novamente as pessoas no dia a dia dela. Então, e também tem o bariátrico, né? Tem exato. pessoas que perdem 60, 70 quilos de peso, deixa de ser só estético. Como você falou, a inclusão social é muito importante. O paciente que perde 60, 70 quilos, ele fica praticamente impossibilitado de usar um biquíni, uma sunga, alguma coisa. Ele tem que ser submetido a algumas cirurgias para que essa inclusão se dê com mais facilidade, né? Eu usei numa tese que eu fiz um termo que eu tirei da OMS, né? Que saúde é o bem-estar biopsicossocial. Então, assim, a gente deixa de analisar se o paciente é uma reconstrução, uma reparação, se é estético, porque, na verdade, os dois estão buscando esse equilíbrio biopsicossocial, né? E o que justifica, inclusive, aquela paciente que tem um corpo bonito e, às vezes, vai fazer um pequeno ajuste de um detalhe que incomoda ela. As pessoas, às vezes, olham e não enxergam aquilo, mas aquilo realmente traz um dano estético para ela, algum desconforto, né, de botar um biquíni e não me sentir à vontade, quer que aquilo interfira na vida social dela de uma forma tão intensa, porque realmente os danos estéticos, o que é aparente incomoda as pessoas, né? Se chegar na praia, a pessoa às vezes tem um defeitinho mínimo,
as pessoas vão sempre reparar naquele pequeno detalhe. As pessoas não e vão reparam, mas ela repara, né? E ela se incomoda, né? Ok. E entra a parte psicológica também. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala, doutor Letísio. Valeu, Zé Copé. Paz, um abraço. É isso aí. Saúde Um grande e paz pra abraço. todos aí, Zé Copé. Nós vamos ao intervalo, retornaremos em instantes. Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos direto pela nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, cirurgião plástico Dr. José Carlos Faes, o infectologista Dr. Ricardo Vasconcelos, o radialista filósofo Alexandre Araújo, a terapeuta capilar Jô Rezende. Ô Jô, a gente fica preocupado quando nota que os cabelos estão Com a rareando. crise que está, o povo está perdendo Mas cabelo, próximo, né? eu preciso ser Eles fácil. estão perdendo. Porque a gente pensa que a crise, se você não tomar cuidado, vai ficar careca mesmo. Porque essa crise causa um estresse, é isso? Exatamente, É a pessoa isso. fica depressiva, melancólica. Você vê quantos suicídios que está tendo, né? A pessoa que não tem uma boa cabeça, e não é assim, não tem uma parte psicológica muito boa, afeta muito o cabelo. Não só o cabelo, como a mente, né? Você vê, uma pessoa para se suicidar precisa estar com a mente bem em transtorno. Então a queda de cabelo, ele é interessante, ele pega muito ao visual da pessoa. Porque o cabelo é o que? A moldura do seu rosto. Então, às vezes, você pode estar com uma roupa linda, maravilhosa. Você está careca, uma mulher, por exemplo. Homem não, porque o homem já está aderindo sem cabelo, já está raspando os cabelos. Mas a mulher não aceita. Eu tive um caso de uma menina de 19 anos que ela tentou suicídio. Ela teve um choque emocional e deu uma alopecia universal. Caiu todo o cabelo, todo o pelo do corpo. Essa menina ficou 10 anos tomando antibiótico, remédios. E com a linha natural a gente conseguiu recuperar o cabelinho dela em 4 anos. Mas você vê, não foi só o cabelo. Essa menina, eu fiquei 2 horas numa avaliação, fazendo ela aceitar que ela realmente ia ter o cabelo, porque ela teria que ajudar. Porque não adiantava ela fazer o tratamento e ela psicologicamente não ajudar. Não ia resolver. Tanto é que ela ajudou. Você vê que interessante, começou a nascer pelo na perna, no púlpito, embaixo do braço, sobrancelha, cílios, e por último nasceu o cabelo. Em 4 anos a gente conseguiu recuperar o cabelo dela. Você vê como a parte psicológica é muito importante na parte do ser humano. Não só no cabelo, né? Em tudo. Você vê, se você está estressado, melancólico, teu metabolismo vai a zero. Mexe com o fígado, mexe com vesícula e mexe com várias coisas. Mas, Jô, os homens, né, assumem alguns, né, a calvície com mais facilidade. Lógico, você acaba de descrever esse quadro, mas hoje em dia nem os homens estão aceitando. Não, eu tive um caso, foi bom ser de um paciente de Salvador. Ele era lavrador, ele olhava no espelho e se via careca. Olha que coisa triste isso. Isso é parte psicológica. Ele estava tomando remédios antidepressivos, estava na mão de psicólogo. E eu tive um programa de TV, o cunhado dele me viu e pediu que eu ia buscá-lo para me trazer, para me ver o que a gente poderia fazer. Vocês não acreditam, quando ele chegou, que eu fui ver, ele tinha cabelo mais do que índio. Ele era cabeludo. Você vê o que é a parte psicológica. Ele olhava no espelho e se via careca. Eu não vou dizer o nome dele porque ele talvez tenha até ouvido, porque ele até ouve a Rádio Trianon. Então esse rapaz, foi um milagre de Deus, porque a gente não faz nada, a gente é um instrumento, né? Quem faz é Deus. Eu sei que o Evandro, a gente conseguiu sanar o problema dele em 30 dias. Por isso, se você não tem nada, fiquei 1 hora nessa consulta. Aproveita. Falei, Evandro, você não tem Alexandre, nada. aproveita, Alexandre. É a cabeça, é a cabeça. Aproveita, Alexandre. As entradas já é hereditária, pode ser de pai, de avô. Ela Isso pode ser comentou, entrada. Acho que Jô. o doutor José Carlos, que a Jô falou que é importante, essa questão daquele paciente ter cabelo e estar se olhando sem E cabelo. sem espelho. É uma coisa muito Olhava no comum, espelho. muito comum. Acontece o transtorno disfórmico, né? Transtorno A disfórmico, disformia. exatamente. Né? Ele Assim, tomava remédio de às vezes taxa procuram. preta Eu mesmo. conheci Ficou 2 anos sem trabalhar, não queria mais trabalhar, tentou Tinha suicídio. cabelo e Cabelo achava que era lindo, careca. parecia dindo. Ele ficou 2 anos sem lavar o cabelo de medo de cair. Você acredita A isso? disformia, eu conheci nós ele. levamos 1 hora para limpar a cabeça dele. Ele era a boca,
aí fez cirurgia plástica, foi pro nariz, fez cirurgia, depois era o cabelo. Isso Mas cabe isso- cabe o Isso daí é uma profissional, doença né, que psíquica tá- muito perigosa. tá avaliando E hoje o é uma paciente, pessoa tomar normal. cuidado, né? Mas Mas você vê como o existe, cabelo é tudo na pessoa. Não é verdade? Parou de tomar o remédio. Eu falei, você vai no médico, no psiquiatra, conversa com ele, para ele diminuir a dose do medicamento, que você não pode tirar tudo de uma vez. Você vai ter um aconselhamento médico. Aí só dei meu shampoo, fiz um tratamento, limpei o couro cabeludo dele, que ele ficou 2 anos sem lavar a cabeça. Você imagine como é que estava aquele couro. 2 anos sem 2 lavar. anos. Literalmente É que eu não sem costumo lavar a tirar cabelo. foto de clientes que a gente pensa É. que está explorando. Sim. Mas eu deveria ter tirado para ajudar as outras pessoas. Nós ficamos 1 hora para limpar o couro cabeludo dele. Acho que Pois não. Não, e tem- tinha tem- cabelo, tem- e tinha é. cabelo, e tinha cabelo mais acho que a gente fino. tem que, nessa situação, na verdade, fazer um diagnóstico dos pacientes que vão ter calvície androgênica, né? Que Exatamente. É Existe aquela hereditária, familiar, mas eu que é estou o 50 hereditário. anos na área, nunca peguei uma e as- queda hereditária ainda. No Brasil E as- é muito difícil porque a nossa mistura de raça é muito. É português com espanhol, mistura de raça é muito. Eu acho Então que- hereditário no Brasil é meio difícil. Eu acho que o hereditário a pessoa já está acostumado Exatamente. familiarmente Já com a- está o vô, já está o pai, já todo está mundo, todo já viu o mundo. vô, já viu o pai. já é cultural, Aí já vai né? acostumando Já tem com a calvície. Mas aquele que tem cabelo e ele, que nem eu estava perguntando para você, né, durante o programa, se você fazia implante. Você falou que não é a sua área. Eu acho que o implante é para uma pessoa que está doente psicologicamente. Porque o implante realmente é uma coisa que ajuda. Mas não é todo cliente que depois que faz aceita. Que o cabelo não fica totalmente normal. Hoje já existe o quê? Já existe mais o quê? Existem outras perucas, né, que estão usando, Existe uma implantada. tecnologia, existe uma tecnologia É, já hoje mais que deixa bem avançada. natural, Mas né? causa assim. sofrimento, né? Tipo, uma Não, pessoa incha que muito só o rosto, é um sofre, sofrimento, sofre. é verdade. Quando Doutor. que ele ainda não dá uma infecção, né? Doutor Você tem Faes, que ter tudo, dá infecção. microcirurgia Microcirurgia na plástica, não. é uma área de atuação da cirurgia plástica dentro da cirurgia reconstrutiva ou reparadora, como a gente comentou há pouco. Eu acho que é o extremo da uso da tecnologia hoje nas cirurgias reparadoras, que não é uma novidade, já existe há muitos anos, aí, inclusive aqui no Brasil, que foi introduzido pelo professor Marcos Ferreira, que é lá da USP. Mas é uma técnica que você utiliza a magnificação no campo, usar um microscópio para você reparar de estruturas de pequeno calibre, de pequeno diâmetro, de forma que você torna possível transplante de tecido do próprio organismo de uma região a outra, atingindo geralmente, tanto do ponto de vista funcional, né, que é a primeira ideia, uma reparação funcional, mas também estético, os teus objetivos de uma forma mais próxima. Então, essa capacidade de você transferir um tecido, hipoteticamente, hoje é muito comum, por exemplo, um câncer de cabeça e pescoço, você tem que remover a mandíbula de um paciente. Socialmente, isso é quase que não possível de conviver com um paciente sem a mandíbula, você tem que reparar isso. Então, a gente transfere um osso da perna com o tecido e você consegue reparar uma mandíbula e devolver esse paciente para a atividade social dele, com algumas limitações, claro, mas inclusive já reabilitando funcionalmente, você reabilita, inclui dente e a pessoa volta à rotina dela. Rejeição do tratamento? Não, então, rejeição seria se fosse de um outro organismo, né? Hoje também já existe essa técnica de transplante interhumanos, né? Que ainda não está sendo feito aqui no Brasil, mas já tem alguns centros no mundo que já realizam com bastante sucesso, mas rejeição seria tecido de outra pessoa. O risco aqui, na verdade, é que como você está reparando vasos de 1, 2 milímetros, nessa técnica existe um risco desses vasos não serem suficientes para nutrir esse tecido e, consequentemente, existe uma perda aí que varia nos grandes centros em torno de 5%. Então, de todos os casos, você vai ter um índice de sucesso bastante alto e possibilitando, né, situações que antes não era possível você tratar, às vezes, um câncer que já está numa fase mais avançada, porque você ia ter uma exposição de tecidos muito nobres, né, e hoje você consegue reparar esse defeito na sequência, permitindo que a primeira cirurgia seja feita, né, então se tornam aqueles pacientes que eram inoperáveis, que já estavam com um prognóstico definido, você consegue recuperar, né, assim, com um tratamento oncológico adequado, a cirurgia plástica
propicia a reabilitação desse paciente. Isso é um avanço tecnológico Fenomenal, né? que está expandindo, na verdade. Antes era restrito aos grandes centros médicos, hoje eu acho que já está bem mais difundido e cada dia... Que é um grande centro médico. São Paulo, Rio de Janeiro estão entre os grandes centros médicos. Sim, e os grandes hospitais, né? Mas hoje já é mais frequente você ter, inclusive nos hospitais de médio porte, médicos treinados para realizar esse procedimento. Na prática, não precisa de muita coisa não, viu, Zanco? Você precisa de um médico habilitado que tenha habilidade para fazer aquilo, um microscópio, que é um instrumento que tem em todos os hospitais hoje de médio porte, porque se já usa em outras áreas, como neurologia, oftalmologia, ou às vezes até uma lupa de maior aumento, o médico que já está habituado consegue fazer esse procedimento, e fios que não deixam de ser coisas relativamente simples, não chega a ser nenhum material de alto custo, nada disso. Realmente o principal é o profissional que possa oferecer esse tratamento. Zancopé, eu vi um filme do Hitchcock semana passada, Rebecca, de 1930, um filme. E a trama do filme do Hitchcock, o suspense termina quando o investigador fala: ela tinha câncer, ela não se suicidou. mas eu falo porque era uma sentença. Era uma sentença que hoje... A amarra do filme é o médico comunicando ao investigador, ao protagonista do filme, que a investigada tinha câncer. E hoje eu fico feliz, porque como avançou as técnicas... As novas tecnologias, né? Acho que não só do ponto de vista... Quanto é a calibragem? Olha, hoje é possível fazer em torno até de 0,3 milímetros. Assim, a gente usa um fio aí para fazer esse ponto. Para irrigar depois o tecido. Mais ou menos, a gente pode comparar com um fio de cabelo, que todo mundo tem, mais ou menos 10 vezes mais fino do que um fio de cabelo. Uma verdadeira capilarização. Praticamente. É uma arte, né? 0,3? O mais interessante é que você está operando, às vezes quem tem a enfermeira do lado de fora está olhando assim, parece que você está operando o vento, né? Ela não consegue ver ali o que você está fazendo, tem que olhar no microscópio para poder Alexandre, o que é o seminário Alcoolismos dos conceitos à recuperação? Então, esse alcoolismo é um trabalho em cooperação com os profissionais, por exemplo, a doutora Ana Cecília, presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Álcool e Droga, a doutora Heloísa Bernardo, do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, um hospital psiquiátrico tradicional no tratamento de dependência química e transtorno mental, Dr. Sérgio Castilho, que é da Clínica Granhouse, uma clínica de tratamento avançado, vão discutir com outros profissionais os avanços no tratamento da dependência do álcool e a importância do trabalho de colaboração, porque infelizmente as pessoas que se recuperam de alcoolismo são invisíveis, né? Hoje a gente olha aqueles programas Cidade Alerta, que parece um monte de bandido dando risada, fazendo positivo. Agora a pessoa se recupera de alcoolismo e de uso de droga, e quando vai dar um depoimento tem que aparecer tajada, com voz diferente, e isso precisa ser quebrado, porque impede das outras pessoas saberem que existe ajuda. Mas isso não parte da própria pessoa aqui? Do ex-viciado, não sei se eu posso usar esse termo. Olha, na verdade, Zancopé, para resumir assim, a sociedade produz o dependente e ela mesma o rejeita. Então tem toda uma complexidade. Infelizmente, você nos Estados Unidos hoje, nos países mais desenvolvidos, por exemplo, Portugal, eu estive lá o ano passado, você estar em recuperação até um benefício social. As pessoas sabem que as pessoas que se recuperam de dependências são pessoas com uma estrutura emocional mais equilibrada. Mas aqui no Brasil ainda é visto com muito preconceito, né? As pessoas saberem que você está se recuperando de uma dependência. O estigma, né? O estigma fica um como uma tatuagem. E onde será esse seminário? Na Câmara Municipal de São Paulo. Que dia? Dia 5, das 8 às 13 horas. Às 8 da manhã, 1 da tarde. Isso. E as inscrições podem ser feitas no telefone, o DDD 11 3315 9333. Repetindo, DDD 11 3315 9333. É o escritório dos Alcoólicos Anônimos, né? Existe o plantão de pessoas lá em recuperação que vão estar atendendo. É só dar o telefone
aliás, o nome e um telefone de contato. Esse seminário vai ser fornecido certificado pelos Alcoólicos Anônimos, então muito estudante que queira aí fazer horas complementares na faculdade, que está na área de serviço social, psicologia, enfermagem, isso é muito importante participar. Desculpe, mas quando eu te anuncio como radialista, você tem programa, você participa de programações? Vou falar o concorrente, deve, né? Deve, por favor. A Casas André Luiz. Sim, Eles quanto mais esclarecermos, melhor é. Ela mantém uma rádio chamada Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sim. e eles cedem um espaço para que a gente fale de recuperação lá há 16 anos. Então, há 16 anos, mantém um programa lá, da meio-dia a 1h também, sobre... 16 anos você faz. Então, você faltou para vir aqui? Eu não faltei para vir aí. Sobre alcoolismo, a gente fala. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu, particularmente, estou em recuperação há 26 anos. Né? 26 anos atrás, eu fui para tratamento e isso virou uma bandeira. Né? Praticamente é uma bandeira que eu levanto. Minha vida, praticamente, hoje é direcionada a tratamentos de dependentes químicos, a organização de serviços de trabalhos. Né? Então, a ideia de estar aqui é dizer para o ouvinte da Rádio Trianon que recuperação existe, recuperação é uma realidade. Né? As pessoas, a família pode mudar, a família pode se beneficiar, e hoje é muito difícil você, num prédio de 10 andares, você não ter pelo menos 2 andares ali que está enfrentando um problema, ou alguém com um sobrinho. Parabéns com um a neto, você, e entendeu? você me permite algo que eu digo sempre, é que o governo, eu não vejo do governo a mesma intensidade nas campanhas contra o alcoolismo que faz contra o tabaco. É o que a gente... Quem fuma se prejudica, quem bebe prejudica os outros, lamentavelmente. Lamentavelmente. Você tem um site onde a gente possa te localizar? Olha, um poderia endereço? localizar no site dos Sim. Alcoólicos Anônimos mesmo, www.alcoólicosanoнимos.com.br. Ô Jô, Spa em Casa, onde eu acho o livro Spa em Casa, um dia de beleza no conforto do seu lar? Você lembrou do meu livro? Sim, Então esse livro estou cobrando seu livro. São receitas caseiras. Você abre a geladeira, você já tem tudo para sua beleza. Tem o que? Cenoura, né? Tem abacate. Então esse Spa em Casa é um livro, porque eu comecei minha vida de mala na mão. Então na minha época não existia muito recurso ainda de produtos de beleza. Então eu comecei a pesquisar com coisas caseiras. Eu fazia máscaras com legumes, com verdura, com fruta. Então esse meu livro que eu lancei chama Spa em Casa, um dia de beleza. Você vai reunir as suas amigas e vocês vão cuidar uma da outra, tudo com o que você tem em casa, sem ter gasto nenhum. E olha a minha pele, eu não sou tão jovem, mas ainda não fiz plástica, viu, doutor? Eu ainda pretendo fazer uma no pescoço só, porque eu não sou muito amiga de plástica. Eu tenho 75 anos. O importante é você estar feliz. Então, eu me sinto bem. Eu me sinto com 20. Então, até os 200, acho que não dá para aguentar. Você falou das coisas de casa. Tinha um professor meu que falava que os pacientes pedem muitas vitaminas. Tinha um professor meu que falava que vitamina a gente comprava na quitanda. Não, tem em casa, mas é na quitanda. Tanto é que esse meu livro aí, você vê lá que os legumes, a verdura e as frutas, tem todas as vitaminas que você precisa para a pele, para o cabelo. Você pode encontrar no meu site, que é www.jrznatural.com.br, ou lá na minha clínica. Você pode ligar no 0 operadora 11 50 83 2549. E uma novidade. É a clínica da Jô. É da Jô Rezende. Estou lá no metrô Ana Rosa. E estou com meu amigo lá, doutor Ricardo, que está me ajudando na acupuntura. Você sabe que a acupuntura é muito bom também para a gente ajudar na queda de cabelo. Você sabe que o sistema nervoso, acabei de falar, é o estresse. E não existe remédio melhor do que a acupuntura por estresse e depressão, que vai pegar os pontos certos do seu organismo. Tanto é que a terapia capilar, que a gente faz lá nos tratamentos, a gente trabalha com todos os pontos do couro cabeludo. São 27 movimentos de massagem. Cada ponto que estamos trabalhando, nós já estamos tratando do seu fígado, da sua vesícula, do seu intestino, do teu estresse, da tua melancolia, que o ponto é na cabeça. Então você sai de lá flutuando, porque realmente relaxa. E ainda vai para a acupuntura, aí chega em casa, ó, já vai desmaiar e vai dormir. Ricardo Godoy. Doutor Ricardo Godoy. Ele está lá todas as terças-feiras, das 13h30 até as 18h30. Você pode agendar seu horário, ligue lá no 0 operadora 11. 0 operadora 11 50 83 2549. Vocês vão amar o Ricardo, é uma pessoa maravilhosa. Estou fazendo com ele a acupuntura
porque eu sou muito elétrico, eu sou uma pessoa que eu não tenho, eu detesto dormir, porque acho que eu vou morrer, vou dormir o resto da vida. Então eu tenho que aproveitar bem enquanto estou aqui, não é verdade? Você sabe que hora eu levanto? 5 horas da manhã. Parabéns. E deito meia-noite. Parabéns. E não tem cansaço. Dr. Ricardo Vasconcelos, o senhor acha que as pessoas hoje em dia estão se conscientizando da prevenção no combate à AIDS, no combate das doenças sexualmente transmissíveis? Não. Eu acho que elas estão negligenciando totalmente o assunto. Aquilo que você falou, tipo, de preconceito e estigma, Alexandre, do dependente químico, a mesma coisa acontece com a infecção pelo HIV. É uma coisa que está acontecendo, novos casos aumentando no Brasil, e é um assunto que ninguém quer falar. E concordo com você quando você fala que o Ministério não faz a mesma campanha anti-álcool como faz anti-tabaco. Anti-HIV eles fazem pouquíssimo. É no carnaval, que tem use camisinha, é em festas, que tem faça sua testagem, e só, acabou. Réveillon. Carnaval e Réveillon. Eu sinto falta assim, quando você vai para o exterior, nos Estados Unidos principalmente, que é muito difundida essas campanhas de uso de preservativo, qualquer lugar que você vai tem aquelas maquininhas que você pode comprar o preservativo ali, né? Assim, você vai em qualquer banheiro de restaurante, de barzinho, você encontra. Não tinha como, de repente, difundir isso mais, né? Porque assim, devia, né? São estratégias, né? Quando eu falo para vocês, quanto Carlos, menos acesso, né? Porque falaram, distribuir a camisinha aqui na Paulista resolve? Não. Mas se na balada, por que não faz uma lei agora de botar na balada um dispenser de preservativos? Talvez e quando eu falo para você que a camisinha não funciona para todo mundo, eu não estou querendo dizer que a camisinha não presta, que não funciona. Imagina, funciona. E eu não acho que a camisinha está esgotada. Funciona para quem usa. Né? Funciona para quem usa. Então a gente consegue explorar mais a camisinha. Mas a parte boa de campanha de prevenção de HIV no Brasil é que estamos chegando agora, no final do ano, na nova era de prevenção do HIV, que é o uso de remédio diário para prevenção. É uma estratégia que chama PrEP, profilaxia pré. A pergunta que fica é essa, porque sai muito mais caro tratar o HIV. Sim. Muito mais. Todas as doenças, né? O tratamento é muito mais dispendioso. Tem que pensar em políticas públicas. Para quem não consegue usar camisinha, o que a gente ofereceu até hoje no Brasil? Nada. Qualquer que fosse a demanda do paciente, do usuário de serviço de saúde, quando vinha buscar prevenção, a resposta era sempre a mesma, era use camisinha. Aí ele falava, eu não consigo transar com camisinha, porque eu perco totalmente a sensibilidade, ou porque aperta, ou porque fica folgado, ou porque eu tenho alergia, ou porque eu tenho tesão. Desculpa, né? Doutor Ricardo, o senhor tem um site, um endereço onde se possa... Então, tem, acho que quanto a essa estratégia nova que está chegando agora em dezembro, chama PrEP, profilaxia pré-exposição, existe um site, chama prepbrasil.com.br, que fala sobre esse projeto que a gente está fazendo de implantação da estratégia. A estratégia é muito simples, é tomar um comprimido todos os dias, e tomando comprimido que tem 2 antirretrovirais dentro, você não pega HIV. Isso já desde 2012 tem trabalhos mostrando que funciona, e o Brasil vai começar a usar isso pela sua rede pública de saúde, o SUS, a partir de dezembro desse ano. Dr. José Carlos Faez, algum endereço, algum site que possa localizá-lo, cirurgião plástico? www.dr, doutor, josecarlosfaez.com.br. Se Faez é com S. Com S. Carlos Faez. Isso. Ok. Faez, F-A-S. Ok. Agradeço a todos os senhores terem participado do nosso Gente que Fala, que tem direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Deildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.